Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Uma feliz semana. Como de costume, todas as quartas-feiras, culto na Igreja Central de São Caetano do Sul. Convido vocês a participar desse culto de hoje e que vocês possam sentir a presença do Senhor Jesus em nosso meio. Vamos começar cantando o hino A Tua Vontade, Adoradores. Vamos ficar de pé? Aqueles que puderem. Noite ou dia eu te seguirei, mesmo que o mundo me abandone, eu serei fiel. Onde mandares irei segurando em tuas mãos. Seja meus olhos e guie o meu coração, que eu siga a tua vontade e que sempre a missão me acompanhe, que eu seja a estrela da noite, sempre a brilhar por ti. Eu sou filho do Rei do Universo, sou herdeiro do reino de Cristo, Deus a minha frente está. Norte ou sul, noite ou dia eu te seguirei, mesmo que o mundo me abandone, eu serei fiel. Onde mandares irei segurando em tuas mãos. Seja meus olhos e guie o meu coração, que eu siga a tua vontade e que sempre a missão me acompanhe, que eu seja a estrela da noite, sempre a brilhar por ti. Eu sou filho do Rei do Universo, sou herdeiro do reino de Cristo, Deus a minha frente está. Que eu siga a tua missão me acompanhe, que sempre a brilhar por ti. Eu sou filho do Rei do Universo, sou herdeiro do reino de Cristo, Deus a minha frente está. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos nesse instante falar com Deus através da oração? Bondoso Deus, amado bom Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de podermos estar aqui na sua santa presença, com os nossos corações abertos, Senhor Deus, agradecidos pela proteção, pelo seu cuidado de amor por cada um de nós.
Te somos gratos, Senhor Deus, de coração, pois temos certeza absoluta que o Senhor tem nos guardado, nos protegido, nos abençoado. E estamos aqui, Senhor Deus, para demonstrar gratidão ao Senhor através deste culto que vamos entoar ao Senhor. Que o Seu Santo Espírito, Senhor Deus, que é o anfitrião, tenha guarida nos nossos corações de uma forma tão especial, Senhor Deus, que nós possamos realmente sair daqui, Senhor Deus, na certeza que fomos batizados pelo mesmo. Pai querido, vai ser expresso aqui também pedidos e pessoas que têm fé, que confiam que o Senhor é o Todo-Poderoso, que sabe o que é melhor para eles, vão expressar aqui seus pedidos também. E nós já queremos depositar no seu altar, Senhor. Abençoa aqueles que nos acompanham através das mídias sociais, que eles possam também ser ricamente abençoados por Ti. Continue conosco, Senhor Deus, que o Seu Espírito conduza tudo para a Tua honra e para a Tua glória. Nós Te suplicamos essa prece e fazemos no nome de Jesus, nosso amado Salvador. Amém, Senhor. Amém. Ficou silente quando a cruz se ergueu ali. Dizem que choveu, se é verdade eu não sei. Acho que milhões de anjos choraram com o Senhor. Parece que foi chuva para todos nós. Estavam os anjos prontos para o tirar da cruz. Bastava apenas vir a ordem de Deus. Porque me abandonaste? Cristo então pergunta ao Pai. O céu contempla a cena com muita dor. Não sei como anjos choram, mas eu sei. Choraram quando viram Cristo na cruz se entregar. Virou a face o Pai, não pôde suportar. Milhões de anjos choraram, foi por isso que choveu. Quando o sol se escondeu e tudo escureceu, quando Cristo se entregou, caíram lágrimas do céu. Não sei como anjos choram, mas eu sei. Quando viram Cristo na cruz se entregar. Virou a face o Pai, não pôde suportar. Milhões de anjos choraram, foi por isso que choveu. Milhões de anjos choraram, foi por isso que choveu. Amém?
Nós saudamos a igreja novamente. É motivo de muita alegria estar com vocês. Estamos juntos no meio da semana para o culto de oração. Nós estamos, irmãos, na iminência. Amanhã nós começaremos o projeto dos 10 dias de oração e um dia de jejum. No ano passado eu falei 10 dias de jejum e um dia de oração, mas é o contrário, não são 10 dias de jejum. É só um dia de jejum e 10 dias de oração, tá bom? Não confundam. Então, como é que vai funcionar isso, irmãos? Nós vamos assistir primeiro o vídeo que foi mandado pela APSE, palavras do nosso presidente, pastor Paulo. Vamos prestar bastante atenção. Querida Igreja da Associação Paulista Sudeste, amanhã, quinta-feira, dia 23, nós estamos abrindo os 10 dias de oração e no sábado nós teremos as 10 horas de jejum. Até pouco tempo nós falávamos que era do Ministério da Mulher, mas cresceu tanto, tomou tanta relevância, que agora é do ancianato, é da juventude, é do desbravador, é do diaconato, é de todos nós. Nós temos a revista que estaremos usando e nós também, algumas igrejas e distritos terão programa todas as noites, outras terão apenas nos dias especiais de culto. Não importa, a sua igreja é que decide. O importante é que nós tenhamos um programa bem animado, importante e que todas as famílias possam acompanhar os temas. Que Deus abençoe você, a sua igreja, que realmente nós possamos ter 10 dias de muitas bênçãos e que Deus te abençoe. Muito bem. Como é que nós faremos aqui em São Caetano? Nós começaremos amanhã pela internet, teremos uma transmissão a partir das 6 horas da manhã. Tá bom? Então, importante, amanhã, dia 24, a partir das 6 da manhã, quem está cadastrado receberá o link. Se não, é só entrar na página da igreja, que também terá o link para assistir, então, todos os dias, a partir das 6 da manhã. Então, acompanhe a partir de amanhã, você vai receber mais orientações e no sábado será aqui na igreja, normalmente, tá bom? Então, não esqueçam, 10 dias de oração e 10 horas de jejum. Não são 10 dias de jejum e 10 horas de oração. São 10 dias de oração e 10 horas de jejum. Nós temos a certeza que será uma bênção para todos nós participarmos dessa programação tão importante. Muito bem, e como nós estamos já acostumados, nós teremos, vou pedir que o irmão me ajude com o microfone, nós vamos, nesse momento, fazer referência aos pedidos e agradecimentos. Tá bom? Nós temos aqui na igreja algum agradecimento especial, algum pedido pelo qual gostaria que orássemos nessa noite? Nosso jovem David. Tá ligado aqui? Tá. Eu queria agradecer. Nossa, calma aí. Eu queria agradecer, primeiramente, pela minha saúde dos meus amigos e pelo acampamento, que deu tudo certo. Eu conheci pessoas incríveis. E de agradecimento, eu queria pedir para que o Senhor continue nos ajudando, nos dando segurança e saúde. Muito bem. Mais algum agradecimento? Mais algum pedido especial de oração? A irmã Sara. Eu agradeço a Deus pela vida, pela saúde, pelas bênçãos recebidas, né? Eu estive lá no acampamento no domingo e vi essa juventude lá. O espiritual foi muito bom. Que Deus abençoe a todos os jovens da igreja. E essa é a minha gratidão. Eu fico muito feliz de ver esses jovens unidos e trabalhando para Jesus. E eu peço que continue orando pela minha irmã, né? É uma situação assim meia difícil, mas para Deus está no comando e Ele vai continuar dirigindo tudo. Então eu peço que continue orando. Agradeço a todos quem orar. Muito bem. Mais algum agradecimento? Aqui. Boa noite. Eu também gostaria de agradecer o acampamento, né, que foi uma bênção para todos nós, e agradecer em especial a vida dos envolvidos que fizeram acontecer esse acampamento e que têm tomado conta do Ministério Jovem.
que tem criado diversas programações para envolver e para fortalecer, em especial o Paulinho também, né, que estava responsável. E agora, como pedido, eu também gostaria de agradecer e pedir pela vida da Daniela Bertolucci, né, que assumiu o ministério e vai estar dando continuidade. E também pedir pela saúde de todos que foram lá, que seja restabelecida aqueles que não estão bem e que todos possam ficar bens e saudáveis. Muito bem. Mais algum agradecimento, algum pedido especial de oração? Muito bem. Eu vou aqui mencionar os que chegaram através do nosso chat na internet. Lembre todos os pedidos de agradecimentos registrados nas mídias sociais são encaminhados para os grupos de oração permanente que a Igreja de São Caetano mantém. Então, seu pedido será registrado, anotado e encaminhado para os grupos de oração para que eles possam continuar orando durante a semana, tá bom? Aqui recebemos a irmã Marlene Veiga, dá uma boa noite a todos, para que Deus abençoe os presentes e também aos que estão voltando das viagens, né, desse feriado, né? A irmã Cristiane Catino Rufato também deseja uma noite abençoada. A irmã Neuza Araújo dá uma boa noite a todos e pede oração pela sua amiga Cleide, que operou o braço e o fêmur em consequência de um tombo. A irmã Ide Bonfim dá uma boa noite a todos. A irmã Lidiane Alves pede oração por ela, pela sua saúde, pelo seu esposo e pelos seus amigos. A irmã Ceci pede oração pelos filhos e por sua vizinha Vera, que Deus possa ajudá-la. Também o Francisco Aguiar deseja uma boa noite a todos. E nosso irmão Nelson Soares da Silva deseja uma boa noite a todos e pede oração pela sua família. Nesse momento, então, irmãos, nós vamos nos ajoelhar e orar pelos pedidos e agradecimentos que foram feitos, tá bom? Vamos nos ajoelhar nesse momento. Pai nosso que está no céu, muito obrigado, Senhor, pelas tuas bênçãos. Te agradecemos pela feliz oportunidade que nos concede de estarmos aqui reunidos em tua santa casa de oração nessa quarta-feira. Que tu possas continuar derramando as tuas bênçãos sobre cada lar, sobre cada família que representa, com os irmãos que estão aqui presentes e também com todos aqueles que estão acompanhando a transmissão pela internet. Nós mencionamos aqui alguns pedidos, tu ouviste, Senhor, alguns agradecimentos. Tu sabes, Senhor, que nós temos grandes desafios diante de nós. Questões de saúde, trabalho, famílias enlutadas nos últimos dias. Nós confiamos, Senhor, em teu poder, em tua bondade para suprir cada uma de nossas necessidades. E nesse momento especial nós colocamos em tuas mãos, mais uma vez, o pastor Alisson que tu enviasses para compartilhar a tua palavra conosco nessa noite. Queiras dirigi-lo, abençoá-lo, abençoar a cada um de nós que ouvirá a tua palavra. Nos entregamos, Senhor, em tuas mãos, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Um lembrete muito importante. O pastor Paulo mencionou da revista que será usada durante esses 10 dias de oração. Ao final do culto, nós entregaremos para você, tá bom? E quem está acompanhando no próximo culto que estiver aqui na igreja, pode pegar seu exemplar, tá bom? Vou chamar aqui o pastor Alisson. O pastor Alisson recebeu o chamado para ajudar aqui em São Caetano do Sul, no Colégio Adventista e na igreja. Que o Senhor te abençoe, te dirija e continue te usando em suas mãos, tá bom? Deus te abençoe muito, viu? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tá fraco. Tudo bem com vocês? Tiveram um dia cansativo, né? Parece até que a semana foi cheia. Não, gente. Começou a semana hoje e depois de amanhã já é sexta. Fiquem bem. É verdade. E olha, para mim, literalmente, quando a gente recebe chamado para um novo campo, é um ano que começa de novo. Então, meu ano de 2022 acabou terça-feira passada e esse ano começou quarta-feira passada. Chegando aqui numa nova cidade, uma nova escola, ainda andando 1h20 para poder chegar de casa até aqui. Mas é uma alegria. Só que a gente fica um pouco ansioso, né? Primeira mensagem do ano, primeira vez que a gente entra em contato aqui na igreja. Falar sobre o quê? Existem 3 assuntos que são indispensáveis na vida do cristão.
o estudo da Bíblia, a oração e a fé. E eu gosto muito de falar desses 3 assuntos. Todo lugar que eu vou pela primeira vez, eu falo desses assuntos e faço séries de mensagens sobre esses assuntos. Hoje eu não fiz uma série, quer dizer, eu tenho uma série sobre esse assunto. Hoje eu vou fazer só um, em alguma outra oportunidade e a gente fala mais sobre isso. Mas já que a gente vai entrar nos 10 dias de oração, já que você vai ter 10 horas de jejum e 10 dias de oração, e não 10 dias de jejum, a gente vai conversar um pouquinho sobre oração. Não vou entrar no tema desses 10 dias, a gente vai ver isso mais tarde, no devido tempo, mas eu quero falar com você a respeito de oração, tudo bem? Antes disso, eu quero te convidar a me acompanhar em uma oração, pedindo que o Espírito Santo esteja aqui comigo, para abençoar, iluminar a mente, para que a gente tenha um bom estudo da Palavra de Deus. Vamos orar? Santíssimo Deus e Pai, muito obrigado pelas Tuas bênçãos. Querido Deus, que o Teu Espírito esteja com cada um de nós, que o Teu Espírito nos abrace, nos conforte, mas clareie também a nossa mente para que nós tenhamos o devido entendimento da Palavra de Deus. Me ajude aqui a compartilhar a Tua Palavra do jeitinho que o Senhor deseja. Eu te peço isso em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem. Tem aqui a minha colinha, claro, né? Queridos, você deve estar pensando assim, pô, oração, de novo, né? Todo ano a gente fala sobre oração, eu já vi dezenas de sermões sobre oração, e é verdade, provavelmente você já viu dezenas de sermões sobre oração, mas, na verdade, oração é um tema que, se a gente estudar centenas de sermões, talvez a gente esteja chegando perto da metade do que é suficiente para a nossa vida. É um dos assuntos mais importantes da vida do cristão. Da mesma forma que eu não vou conseguir perder o peso que eu quero perder se eu não fizer exercício físico, eu também não vou conseguir estar perto de Deus se eu não tiver o hábito de orar. Mas aí a oração traz várias perguntas. Fiz uma lista aqui, de perguntas sobre oração. Se Deus sabe de tudo, por que eu preciso dizer para Ele o que eu estou pensando? Sabe responder isso? Sabe ou não? Não precisa responder, só fala sim ou não. Sim ou não? Nossa, ninguém responde, gente. Vou explicar. Quando eu falo sim ou não, aí você responde ou sim ou não, de acordo com o que for compatível com a sua vida. Beleza? Todo mundo entendeu? Sim ou não? Sim, muito obrigado. Então, talvez, eu imagino que a maioria não saiba responder essa pergunta, ou não sabe se sabe, né? Se Deus quer o bem, Ele quer o meu bem, Ele me ama. Diz a Bíblia que Ele me ama mais do que eu me amo. Diz que o amor dele é tão grande que não dá nem para aumentar. Por que eu preciso pedir para Ele me ajudar? Aí mais, se Deus ama outra pessoa mais do que eu, às vezes eu nem ligo tanto para outra pessoa. Eu me esforço para me importar com ela porque Deus pediu. Por que Deus quer que eu ore por ela? Ele não quer curar? Por que eu tenho que pedir para Ele curar? Ele não quer salvar? Por que eu tenho que pedir para os anjos, para o Espírito Santo atuarem na vida dessa pessoa? Vamos lá, mais perguntas. Se eu orar muitas vezes pelo mesmo assunto, isso vai convencer Deus a me atender? Mas Ele fala para a gente orar sem cessar, né? E aí? Se mais pessoas orarem por alguém que está doente, essa pessoa tem mais chance de ser curada? Sim ou não? Não sabe, né? Se Deus não atender o pedido de alguém, significa que essa pessoa não teve fé suficiente? Vou falar, mas isso aí vai ficar para outra vez. Tá bom? Então, com o objetivo de esclarecer todas essas perguntas, como eu falei, eu fiz alguns sermões, um total de 5. Hoje eu vou fazer o primeiro. Então, essa questão de orar pelos outros não é o que eu vou responder hoje. Tá? Deixei essa pergunta aí para deixar você curioso. Quem sabe você estude sobre isso na sua casa. Também não vou falar sobre oração feita em grupo. Vou dar um pouquinho mais de ênfase naquela oração que a gente faz, a sua oração individual. Tá bom? E vamos lá, né? O título de hoje, então, do sermão de hoje é "Para que falar se ele já sabe?" Muito bem. Oração, você conhece a definição de Ellen White, uma definição clássica. Ela diz que é abrir o coração a Deus como se fosse para um amigo. Então, oração é conversar com Deus, é colocar diante dele aquilo que acontece. Não um amigo colega qualquer, um amigo que você admira, que você respeita, mas alguém com quem você conta, em quem você confia. E aí você conversa com ele como se fosse um amigo. A Bíblia tem muitos exemplos de oração de vários jeitos.
Ao contrário do que a gente pensa, não é tudo de um jeito só. Vamos lá, a Bíblia tem pessoas que oraram ajoelhadas, que é o tradicional, mas tem pessoas que oraram prostradas com o rosto em terra. Aquela coisa meio muçulmana, assim, com testa no chão. Que mais? Pessoas que oraram em pé, pessoas que oraram com as mãos elevadas. Moisés, se a mão dele baixasse, o povo começava a perder a batalha, tinha que ficar com a mão para o alto. Houve um profeta que se deitou sobre o corpo de um menino morto para orar para que ele ressuscitasse. Houve um profeta que orou de dentro do corpo de uma baleia, de um grande peixe, né? Não sei se era uma baleia. E houve um profeta que orou se afogando. Senhor, salva-me. Todas essas orações foram aceitas, todas elas tiveram o seu lugar, o seu momento. Há orações que são feitas em grupo, orações que são individuais, e elas têm características diferentes. Orações feitas em público, orações em que você precisa ter privacidade, exclusividade, você e Deus, num cantinho especial para falar com Ele. Daniel orava 3 vezes por dia, ia lá na janela do quarto dele, na direção de Jerusalém. A gente sempre fala que eles oram para o leste, mas no caso dele não era para o leste que ficava Jerusalém, era para sudoeste, tá bom? Ele virava para lá e orava. Jesus gostava de orar de madrugada. Que mais? Davi gostava de orar cantando, então ele compôs vários salmos, cada salmo é uma oração cantada. E isso é uma coisa que eu tenho curiosidade de ver quando eu chegar no céu. Sabe quando o exército, um batalhão marcha e vai cantando para fazer o exercício? O povo de Israel fazia isso com os salmos, enquanto eles viajavam de todos os cantos de Israel para Jerusalém, para celebrar as festas que tinha ali no tabernáculo, como a festa da Páscoa, por exemplo. Então imagine ali uma família que vai cantando, daqui a pouco cruza com outro caminho, uma outra família, daqui a pouco já é uma centena de pessoas, daqui a pouco 1000 pessoas andando junto e cantando os hinos. Devia ser muito legal. Mas enfim, você pode orar de vários jeitos. Você pode fazer oração na igreja, no escritório, no meio da natureza, no carro, no silêncio do seu quarto e em qualquer lugar. Você pode orar de maneira audível ou de maneira silenciosa. Pode ter horários específicos estabelecidos para ter um tempo separado para Deus, mas também deve estar conectando o seu pensamento a Deus ao longo de todo o dia. E aí é óbvio que uma oração, você separou o momento para Deus, você se ajoelha e começa a oração de um jeito todo diferente. Agora, se você está ali no carro e vai dirigir um pensamento para Deus, é como se estivesse conversando com alguém que está do seu lado. É um pensamento que você dirige rápido, você está batendo papo com ele, como um amigo. Não dá para ficar voltando à formalidade cada vez que você vai falar de alguma coisa, senão quando você viu, você não falou, não orou, se distraiu. Tá bom? Vamos continuar. Você pode orar clamando, cantando, proclamando uma bênção para alguém. Então, quando a gente fala que Deus te abençoe, eu gosto muito de falar isso para as pessoas, tem que ser mais do que uma rotina. Tem que ser algo do coração conectado com o Espírito Santo. É uma oração, é um pedido a Deus, que Deus abençoe essa pessoa, que Deus esteja na tua vida. E dá até para orar blasfemando, que é quando a gente reclama de Deus, quando a gente critica alguma coisa, quando a gente se queixa em voz alta. Essa oração a gente não deve fazer, mas também existe isso. E aí o curioso, como eu falei, é que mesmo Deus sabendo o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente quer, o que a gente precisa e tudo o que aconteceu ao longo do dia, Ele quer que a gente ore. Essa é a vontade de Deus. E o primeiro motivo para você orar é porque Deus quer. Deus pediu. Ele planejou isso para você. Se o seu fabricante planejou isso para você, é porque é bom para você. Vamos abrir a Bíblia, vamos ler alguns textos? 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Novo Testamento, finalzinho. Muito bem, o primeiro texto que a gente vai ler então, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos 16, 17 e 18, tá bom? Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para você em Cristo Jesus. Então Deus quer que você tenha conexão com Ele. E mesmo que você não entenda nada da oração, só de saber que o Criador do universo, o Rei, o cara mais importante de tudo,
quer isso de você, eu acho que já é um bom motivo para começar. Mas a gente tem mais motivos, porque algumas pessoas precisam de mais, precisam de convencimento, de argumento. Então vamos lá. Mas antes vamos ler alguns outros textos, tá bom? Vamos ler Filipenses, que está aqui perto. Um pouquinho antes, tá? Filipenses capítulo 4. Gosto muito desse texto. Filipenses capítulo 4, versos 6 e verso 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então aqui Deus já fez uma promessa, Ele já falou de um resultado que acontece. Uma paz que não tem explicação, que supera a lógica, que supera o racional, que vem de Deus, para te trazer tranquilidade, por saber que Ele está no controle, para guardar sua mente e seu coração. Vamos a outro texto, 2 Crônicas, lá no Antigo Testamento. Mais ou menos no começo da Bíblia, e antes da metade. 2 Crônicas, capítulo 7. Verso 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Uma grande promessa de Deus: ora, se humilha, confessa, se aproxima. Deus quer que você se aproxime dele. Agora, é importante que a gente entenda que o objetivo da oração não é favorecer, beneficiar ou ajudar Deus. A nossa religião entende que Deus, quando eu falo nossa religião, é o cristianismo, entende que Deus não precisa das nossas orações. Não é como os gregos, por exemplo, que achavam que os deuses lá do Olimpo fizeram os seres humanos, e quanto mais seres humanos adorassem aquele Deus, mais poder ele tinha para lutar com os outros deuses. Nosso Deus não é assim. O Deus verdadeiro, Ele não precisa da oração. Ele oferece o privilégio de orar para nós, porque nós precisamos da oração. O objetivo dela é trabalhar em nós. E aí eu quero dizer para você que a primeira forma da oração trabalhar em nós é através da transformação da nossa mente. Ou seja, uma transformação psicológica. A gente sempre estuda, sempre fala que tem que cuidar da nossa saúde física, mental e espiritual. E aí eu pergunto para você, qual é a diferença de mental e espiritual? Porque mental inclui emocional, intelectual, social. Então suas emoções, seus sentimentos, seus pensamentos, sua saúde mental, é nessa parte. E espiritual, quer dizer o que então? Já vou falar disso, é o segundo passo. Vamos para o primeiro passo então. A oração ela tem o poder de mudar a nossa mente, do ponto de vista então psicológico. Você já conversou com uma criança? Eu estou aí na expectativa de me tornar pai, faz 2 meses que eu soube, aliás, faz 1 mês que eu soube desse fato. Fiquei meio doido no começo, agora já estamos felizes. Lá no acampamento a gente viu um monte de criancinha lá, tinha umas bem bonitinhas, outras bem espertas. E eu fiquei imaginando ali, eu não sei ainda se é menino ou menina, mas eu estou imaginando uma menina. E fiquei imaginando a minha filha lá. Se aparecer com uma das meninas que estava lá ou com a outra. Já reparou que quando a gente conversa com criança, a gente faz um monte de pergunta para elas? E obviamente não é porque a gente precisa de algum conhecimento delas. Elas não sabem quase nada. Mas a gente quer ver como elas respondem. Não é nem por curiosidade para saber o que ela vai falar. Mas é para desenvolver nela a habilidade de pensar, de responder, mostrar como ela é inteligente, fazer com que ela amadureça, fazer com que ela se desenvolva. Professores fazem isso com os alunos. Às vezes a gente faz uma pergunta para a turma que a gente já fez no ano anterior, quando deu aquela matéria, e no outro ano, e no outro ano. E às vezes a gente já sabe até o que o aluno vai perguntar, porque na outra turma perguntou. Mas a gente pergunta do mesmo jeito, porque perguntar incentiva
motiva a pessoa a pensar a respeito, mais do que simplesmente dar uma informação de graça. Então, melhor do que eu chegar aqui para você e falar alguma coisa, é primeiro eu te fazer pensar, ué, mas por que essa coisa? Aí eu falo, porque você quer ouvir. Então, a gente faz perguntas para desenvolver essa habilidade do raciocínio, do interesse, do desenvolvimento da pessoa. E Deus faz a mesma coisa com a gente. A Bíblia é cheia de momentos em que Deus faz perguntas para as pessoas. Deus fez perguntas para Adão: Adão, onde você está? Adão, por que você se escondeu? Você comeu do fruto que não era para comer? Eva, por que você ouviu a serpente e tudo mais? Caim, onde está teu irmão? Deus fazia muito. Eu estou citando aqui os exemplos de Gênesis, mas Deus fez: Saulo, Saulo, por que me persegues? Enfim, Deus fez muitas perguntas ao longo da Bíblia, não com o objetivo de saber, mas com o objetivo de levar o ser humano a uma reflexão e a crescer. Então, embora Deus já saiba nossos sentimentos, muitas vezes a gente ainda não se deu conta do que a gente está sentindo até verbalizar isso. Enquanto a gente não pega, transforma aquilo em palavra, às vezes a gente não entendeu aquela sensação ruim que está incomodando ou às vezes tentando a gente. A gente precisa verbalizar isso, faz parte da psicologia humana. E Deus é um grande professor, então Ele trabalha da forma como sua mente funciona. Embora Deus já tenha acompanhado você ao longo de todo o seu dia, quando você conta do seu dia para Deus, aí você se dá conta do real valor dos acontecimentos que envolveram, que construíram o seu dia. Aí você passa a valorizar a situação de uma maneira diferente. E isso desperta em você, por exemplo, um sentimento chamado gratidão. Gratidão é essencial para a felicidade. A felicidade pode ter mais de um caminho, cada pessoa tem a sua história, mas nenhuma pessoa chega à felicidade sem passar pela gratidão. Então todos os caminhos se cruzam em um ponto chamado gratidão. E orando, pensando ao longo do que aconteceu e contando para Deus, a gente desenvolve isso. A gente também passa a desenvolver a percepção do que a gente realmente necessita. Do que a gente precisa pedir para Deus, do que a gente precisa de força dele para mudar, do que a gente precisa fazer, de repente, para estar preparado para receber aquela bênção. Então, quando a gente ora, a gente reavalia nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas intenções, a gente analisa a nossa vida, muda nossas perspectivas, se dá conta de qual é a nossa real situação, se dá conta do quão grande é o nosso Deus. E aí o medo não fica tão grande mais, o susto não é mais tão assustador, porque nosso Deus é maior do que tudo isso. E aí a gente já começa a saber o norte, por onde seguir. Então, quando você ora, você passa a pensar em coisas que você não pensaria se você não estivesse orando. Isso é prático, isso funciona na tua vida. A oração, ela tem o poder de mudar as coisas, mas ainda que ela não mude as coisas, ela mudará você. Entendido? Primeiro motivo para a gente orar, então, é que a oração tem o poder. Aliás, o primeiro eu já falei, porque Deus pediu e fez um monte de promessa. Mas, além disso, é porque a oração tem o poder de mudar a nossa mente. Mas aí alguém pode perguntar: pastor, yoga também faz isso. Sei lá, uma meditação da tribo, não sei das quantas, também faz isso. Se eu simplesmente for uma pessoa contemplativa, focar aqui no eu, na autoajuda, no que eu preciso, eu não obtenho tudo isso? Algumas coisas você obtém sim, outras não. E aí entra a parte espiritual. A Bíblia fala de espíritos. Só existem 2 tipos de espírito no mundo. 2/3. Deus, anjos. /3 porque esses anjos se dividiram entre os fiéis a Deus e os inimigos dele. Então, tudo que é espiritual diz respeito a Deus, anjos ou demônios. Não tem fantasma não é nada disso. Mas Deus e seus anjos, ou Satanás e seus demônios, estão tentando interferir na sua mente. Estão tentando influenciar você, para o bem ou para o mal. E quando você ora, você está dizendo para o universo inteiro, diante do grande conflito, que voluntariamente, por escolha própria, fui redundante para você entender bem, porque a adoração só serve para Deus se for voluntária. O amor, que foi o motivo pelo qual Deus nos fez, só é verdadeiro se for voluntário. Voluntariamente, diante do grande conflito, diante de todos os seres que não pecaram, você está dizendo: eu estou escolhendo o lado de Deus. Eu autorizo Deus a interferir na minha vida. E aí o Espírito Santo vem, entra na sua mente e faz com que você pense coisas que você não teria pensado se Ele não fizesse isso.
Chama-se iluminação. Ele faz com que você sinta coisas que você não teria sentido se ele não fizesse isso. Então, enquanto uma meditação, um yoga, sei lá o quê, é uma autoajuda, a oração é também uma ajuda do alto. É Deus que sabe de todas as coisas, agindo dentro de você. E nada mais tem esse poder. Ah, mas Deus não atua na minha vida se eu não orar? Atua na vida de todo mundo. Atuou até na mula do Balaão. Mas como você não é nenhuma mula, algumas coisas Deus reserva para aqueles que se entregam. Algumas bênçãos só vêm quando a gente está preparado para elas, quando a gente dá o devido valor. Se a gente não está preparado, não é bênção. Aí Deus não pode mandar, porque vai fazer mal ou não vai fazer bem. Estão entendendo? Sim ou não? Deixa eu ver se tem alguma coisa mais desse pedaço aqui. Muito bom. Se a oração abre um canal, uma autorização, um caminho para Deus agir na minha mente, quanto mais tempo eu passo orando, mais Deus pode fazer mudanças na minha vida. E uma coisa eu vou dizer para vocês. Desista dessa ideia de transformações, conversões, milagres instantâneos. Nossa, eu passei por uma grande experiência e nunca mais... É gradativo. Você pode passar por experiências marcantes e não foi... Com certeza você já viu, aconteceu isso agora de maneira muito rápida, mas às vezes acontece de maneira mais lenta. Desmoronamento. Às vezes a gente ouve notícia de uma casa construída no morro que desmoronou, muitas vezes porque foi construída sem o devido cuidado. Mas uma vez, recentemente, eu vi no jornal uma casa que foi bem construída, numa rua normal, tudo, parecido com as que a gente tem aqui, porque aqui tem bastante morro, caiu. E aí os técnicos descobriram que tinha um cano quebrado dentro da rua, do chão. Então esse cano estava ali, ó, vazando água. Vazou o primeiro dia, não fez diferença, vazou o segundo dia, não fez diferença. Vazou meses. E aquela água foi pouco a pouco se infiltrando, se infiltrando, se infiltrando, mudando a estrutura interior daquele solo. E aí, em um momento, o resultado apareceu de uma hora para outra, mas o trabalho já vinha sendo feito. Ó. O Espírito Santo age assim na sua vida. Ele desmorona quem você era, ele destrói quem você era, ele muda você. Mas é gradativo, é com o tempo. Mas, infelizmente, se eu paro de orar, é como se alguma coisa viesse ali, um sol forte, uma estiagem, e secasse um pouco daquela água e não vai desmoronar tão rápido. Estão entendendo? Então a gente precisa todo dia disso. Quanto mais eu oro, mais eu dou oportunidade para Deus me transformar, para que eu seja mais parecido com Ele. E é assim que Ele pode realizar a vontade dEle em nós e através de nós, como foi o tema aí de tantos anos passados aí que nós estudamos. Terceiro motivo para a oração. A oração utiliza e exercita a nossa fé. Então, quanto mais eu oro, mais eu preciso ter fé. E quanto mais eu preciso ter fé e continuo orando mesmo, apesar de qualquer coisa, qualquer resultado, mais essa minha fé é exercitada e, como consequência, mais ela é fortalecida. Vamos ler mais um texto bíblico. Hebreus capítulo 11, a galeria dos heróis da fé, um capítulo excelente, que na verdade deveria começar aí no meio do capítulo 10 e terminar no meio do capítulo 12, tá bom? Só para deixar claro aí uma curiosidade, não sei quantos já sabem, a Bíblia não foi escrita dividida em capítulos e versículos, tá? Ela era diferente. Aí, mais de 1500 anos depois de Cristo, é que foi dividida em capítulos, e uns 300 anos depois em versículos. E não foi tão bem dividida não, foi mal dividida. Então, tem capítulo que devia começar no capítulo anterior. Enfim, paciência, foi o que virou conhecido mundialmente, hoje não compensa mudar a divisão. Mas na hora de você estudar, você pode se atentar a isso, ver ali o assunto, o contexto que está batendo e entender que em determinado trecho você tem que estudar alguns versinhos antes no capítulo anterior e alguns versinhos depois no capítulo posterior, tá? Entenderam isso ou confundiu? Entendeu? Tá bom. Hebreus 11, capítulo 6. O texto todo fala sobre fé, dá exemplos de fé. Quando eu for pregar aqui uma série de sermões sobre fé, eu falo sobre isso. Mas agora vamos aqui só para esse versinho. Sem fé é impossível agradar a Deus,
Pois quem dele se aproxima, então esse é o objetivo de todo esse trecho, falar que nós devemos nos aproximar de Deus. A oração é um meio de nos aproximar de Deus. Ele continua, quem dele se aproxima precisa crer que ele existe, então eu preciso acreditar que Deus existe de verdade, e que recompensa aqueles que o buscam. Então não adianta eu buscar a Deus falando, eu vou pedir, mas ele nem vai fazer. Eu tenho que acreditar que ele pode me ajudar, que ele quer me ajudar. Eu preciso acreditar que ele existe, assim eu agrado a Deus, assim eu fortaleço a minha fé. Então, por isso, muitas vezes Deus faz, por meio da oração, coisas que ele não faria se a gente não orasse. Às vezes ele está simplesmente esperando a gente pedir. Deus tem muita iniciativa, ele faz muita coisa sem a gente pedir. Ele faz muita coisa por bons e maus. Mas algumas coisas ele reserva como um privilégio, como uma recompensa, como um estímulo para aqueles que pedem. É importante a gente ter fé nisso. Também é importante a gente entender que nem sempre Deus vai fazer o que eu pedi, mesmo eu tendo fé. Porque a fé não é uma arma na cabeça de Deus. Falando aqui, Deus, eu acredito muito, então agora faz o que eu estou mandando. Não faz sentido. Não é, eu tenho muita fé, Deus fez o que eu pedi, eu tenho pouca fé, Deus não fez o que eu pedi. Eu tenho muita fé, Deus atendeu na hora. Eu tenho pouca fé, ele demora para atender. Gente, o pai da fé, chamado Abraão, esperou 25 anos para ter Isaac. E a prova de que ele teve muita fé é que durante 25 anos, ele continuou em Canaã esperando Isaac. Teve lá aquela recaída, a gente conhece a história. Mas Deus falou, vai ser de Sara. E ele continuou esperando. Não voltou lá para a terra de onde ele veio. Tá bom? O que é fé de verdade, resumindo aqui? Fé é eu acreditar que a resposta de Deus é a melhor. Melhor do que o que eu pedi. Então, se Deus me disse sim, é porque sim era uma boa opção naquela hora. Mas se ele disse não, é porque não é bênção. O não de Deus é melhor que o meu sim, porque ele sabe de coisas que eu não sei. E fé é eu confiar nele o suficiente para acreditar nisso, porque eu já o conheço. Então eu confio, Senhor, está desagradável, está doendo, não é o que eu queria, mas eu sei que você está cuidando, então estou esperando para ver. Às vezes Deus fala, não, acabou, não vai ser, ponto final. E às vezes Deus fala, espera, porque você ainda não está maduro o suficiente para receber aquela bênção. Foi como eu falei aqui antes, tem coisa que é boa para quem está preparado para receber. Se não está preparado, é ruim. Um pai aí que tem condição financeira, dá um carro de presente para o filho, depois que o filho é adulto, responsável, sabe dirigir, tirou carta de motorista, beleza, é bênção. Dá para um moleque de 12 anos. Que ainda é teimoso, bagunceiro, briga na escola e tem vontade de beber. É maldição. Então o pai tem que falar, espera, cria juízo primeiro, esteja apto para fazer bom uso do que eu tenho para te dar. E aí fé, é eu continuar conversando com Deus todos os dias, mesmo quando o que eu pedi está demorando. Mesmo quando a volta dele está demorando, por exemplo. Beleza? Para encerrar, não sei se foi muito tempo, pouco tempo, eu sempre fico preocupado com essa coisa, porque às vezes eu me empolgo. Acho que tá bom, né? Acaba às 9, é isso? Então vamos lá. Fé, se oração... Desculpa, oração. Vamos lá, voltar. Se oração é abrir o coração a Deus como a um amigo, tem outro texto de Ellen White que fala assim, que quando a gente ora, não é como se Deus descesse até nós, é como se nós fôssemos elevados até Ele. Já fez uma oração tão gostosa que no final de tudo, quando você falou amém, você abriu o olho e ficou com aquela sensação de, ué, onde eu estou? Já fez isso? Igual quando você acorda na casa dos outros, ou em um hotel, alguma coisa, você fala, até percebeu o que está acontecendo? A oração, quarto motivo, ela fortalece a nossa amizade com Deus. Vou revisar aqui para você não esquecer. Primeiro, oração transforma você psicologicamente. Segundo, a oração determina de que lado você está espiritualmente. Determina qual vai ser a influência espiritual que você vai ter. Ou vai ser de Deus, ou vai ser do inimigo, não tem neutro. Terceiro, fortalece a sua fé. E quarto, finalmente, fortalece a sua amizade com Deus. E por que isso é tão importante? Pergunta ridícula, quem aqui quer ser salvo? Alguém não quer? Todo mundo quer, né? Por quê? Essa não precisa responder, é só para pensar. O que é ser salvo? Às vezes a pessoa não sabe o que é ser salvo. Ela quer ser salva, mas nem sabe o que é. E se ficar sabendo, não sei se eu quero não.
Gostei de um sermão que eu ouvi uma vez, uma mensagem que eu ouvi de um pastor. Ele contou que um amigo dele estava assim, esse negócio de salvação, de céu, sei não se eu quero ir para lá. Aí o pastor respondeu para ele, fica tranquilo que você não vai. Não é julgando, vou explicar. O céu é para quem quer. Deus não vai levar ninguém contra a vontade. Você tem que querer, o ingrediente principal é eu quero o céu. Mas o céu, a salvação, nada mais é do que Deus pegar um universo que se corrompeu, na verdade é o nosso planeta que se corrompeu, mas o universo está todo assistindo isso, e restaurar a condição que tinha antes do pecado. Só isso. Não muda uma coisa. A gente vai estar lá, transformado, não tem mais pecado. Mas tem o testemunho. A gente vai contar como é ser salvo por Deus. A gente vai contar como o pecado não compensa. A gente vai contar que outra forma de governar o universo não vale a pena, porque a gente já viu na prática. E aí essa é a garantia de que o pecado nunca mais vai voltar a existir, mesmo ainda existindo o livre-arbítrio. Mas olha só, se o céu, a salvação é o que era o universo antes do pecado, é viver com Deus, do jeitão de Deus, seguindo todas as regras de Deus. E eu te pergunto, você gosta de Deus? Você gosta das coisas de Deus? Você vê prazer e vantagem na lei de Deus? Satanás não viu. Estava lá no céu e falou, não é para mim. Deus não vai levar ninguém para o céu contra a vontade. Só vai quem quiser. Não sei se esse sujeito que ouviu falar, você não vai, mudou de ideia e vai, não sei. Mas naquele jeito que ele estava, ele não iria. Você quer ir para o céu? Bom, queridos, viva uma vida de oração. Existem dicas sobre como orar. Não é a mensagem para isso, eu acho que o tempo já ficou bom, se eu falar mais coisas extrapola. Quem sabe numa outra vez, numa outra oportunidade que eu tiver aqui, eu falo um pouquinho sobre dicas de oração, tá bom? Mas é isso, viva uma vida de oração, eu espero realmente que essa mensagem te dê mais vontade de orar. Eu sei que às vezes a gente fica, será que isso funciona? Para que isso? Funciona, faz diferença, tá bom? E Deus quer isso de você, e Ele vai te recompensar por isso. Então que Deus te abençoe. Temos uma canção, um hino final, né? Vamos colocar em pé.
seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Senhor, nosso Deus, muito obrigado pelo privilégio de estarmos aqui livremente te adorando mais uma vez. Senhor, nos ajude a sermos teus amigos. Leitura da Bíblia, muita fé e oração. Que o Senhor coloque em nós o desejo de orarmos, que o Senhor nos faça sentir recompensados quando orarmos, ou que o Senhor fortaleça a nossa fé para nós continuarmos orando sempre, sempre que necessário. Abençoe a vida de cada um aqui. Guarda, ensina, protege, conforta. Eu te peço em nome de Cristo Jesus. Amém. Ouvir a voz de Deus, em paz eu vou. Estou feliz, achei abrigo em sua casa. Em paz estou com meu Jesus. Em paz eu vou ouvir a voz de Deus. Em paz eu vou. Achei abrigo em sua casa. Em paz estou com meu Jesus. Achei abrigo em sua casa. Em paz estou com meu Jesus. Amém. Uma boa noite a todos.